que eu vou te ferrar, você não está vendo isso. Você não está vendo isso. Então, é aquela coisa assim, demoníaca, né, para o povo de Deus. Então, quem é o povo de Deus aí agora? Esse número pequeno de pessoas que estão nos assistindo, cara Alexandre. São os caras que vão ser os chatos, né? Os céticos, né? Somos nós. Somos nós. E para nós, será que Deus vai fazer alguma coisa diferente? Nós temos que pensar nisso também, porque nós vamos ser firmes, nós não vamos ceder. Nós não vamos ceder, vai ser obrigatório, mas nós não vamos ceder, porque Jesus não cedeu. Então, a nossa principal fonte de inspiração ainda é Deus. Então, respondendo aqui para o Souza Guilherme, pessoas se suicidaram. Cara, nós temos que aguentar a batalha. Mas pela nossa fé, alguma coisa vai acontecer de diferente para nós também. Nós temos também que ter esse discernimento, que o povo de Deus, de alguma forma, vai ser protegido, alguma coisa vai acontecer. Então, eu vou começar pela parte mais espiritual, que o Espírito Santo habita em nós. Né? Então, é contra aquilo que o Daniel falou, né? A China quer que cada um seja um indivíduo, porque para separar o homem do Espírito Santo. Não é assim. Então, todos nós já estamos unidos pelo Espírito Santo. Então, o papel de todos nós aqui e de outras pessoas que estão na internet, de mostrar a revelação, tirar a venda dos olhos das pessoas e mostrar tudo isso que já está exposto a essas pessoas. Eu espero que o áudio seja bom aí, pessoal. Vamos dizer... Já está exposta, né, Alexandre? Né, Daniel? Já está lá. Né? Nós só estamos, assim, fazendo isso aqui, ó, tira isso daqui, ó, já está ali, ó. Já está ali, já existe a tal tecnologia, já existe tal negócio, já existe essa lei que há 70 anos atrás já estava tentando bloquear os caras invadirem o teu corpo, quando os caras querem te obrigar a fazer uma vacina, fazer um tratamento, mas tudo já estava lá. Então, olha, está aqui, ó. Então, o Souza Guilherme estava falando disso, sobre a ciência e tudo mais. A ciência é pagã, né? Ele estava perguntando. A ciência foi criada, se você for entender, quando a gente tem essa separação, religião, filosofia, ciência, separado lá no trígono, né? Como forma de racionalizar o universo. Então, muita gente pensa assim que a ciência, de fato, foi feita para descobrir a verdade. Não foi. Sinto muito se vocês estão nos assistindo e achavam que o cientista é o cara que busca a verdade. A verdade científica é uma coisa, a busca da verdade é outra. Tá? A ciência, como dizia bem a professora Onça, né? A ciência é uma forma de emancipação humana, certo? Então, você só consegue fazer a emancipação quando você também exerce dominação. Tá? E aí a dominação é feita sobre a natureza, né? Você quer vencer a natureza, mas também essa emancipação é feita também como dominação de outros homens, de pessoas. Então, ao mesmo tempo que a ciência passa como um processo de emancipação, ela também se torna uma ferramenta de dominação, tá? Então, isso é importante falar para o Souza Guilherme, que estava falando assim, é pagã? Não, ela é uma ferramenta de emancipação humana sobre a natureza, mas da mesma forma que você emancipa, você também domina. Então, se você domina a natureza e você domina os homens, então ela também domina os homens. É o que a gente vê aqui. Quem tem mais tecnologia está dominando outros homens, está dominando sociedades. Ao ponto de que é o nosso tema principal, de você colocar a ciência, né, através de toda essa tecnologia, né, para dentro do corpo das pessoas, né? Vacina, equipamentos médicos, robôs. Nossa, eu vou te fazer um negócio aqui que você que não anda vai voltar a andar. Que a gente até brincou aqui do joguinho do Doom, lá, que tinha nos anos 90, né, que era robô misturado com demônios. Isso aqui é mais ou menos aquela cara mesmo que nós vamos ficar. Eu queria só fazer mais um outro comentário, que o Alexandre falou do custo, né, Alexandre? É importante. Mas veja só, se você pega lá, por exemplo, uma Noruega que tem fundos de 1 trilhão de euros, o cara usa 1 bilhão. Olha só,
1 trilhão. Ele pega 1 bilhão para queimar em propaganda e não sei o que é muito dinheiro. É muito dinheiro. E faz todas as bolsas caindo do mundo, ele pega um outro bilhão e compra todos aqueles ativos e multiplica o trilhão dele por quanto? Então, sim, é um bom negócio para essa turma. É um bom negócio. Eles estão mexendo com tudo isso. Então, a aposta não é nem sequer uma aposta, né? O Alexandre fez a brincadeira com o pôquer, né? É uma aposta que eles já sabiam que iam ganhar. Então, eles estavam vendo todas as cartas dos adversários do jogo por trás da face oculta ali. Tudo já estavam vendo, porque eles tinham bala na agulha para queimar muito tranquilamente. Eu tenho um fundo de 1 trilhão, cara. Eu gasto 1 bilhão para dominar emissoras de televisão. Vejam só nossas emissoras aqui, por quem foram compradas. Compro quem eu quiser, juiz, deputado, eu compro quem eu quiser com 1 bilhão. Isso nós estamos falando de um grande fundo. Imagina só ainda os conglomerados dos metacapitalistas falando, não, vamos fazer então um bem bolado aqui. Você entra com 1 bilhão, eu entro com mais um. Quer dizer, esse pessoal comprou o mundo. Comprou o mundo assim, sem nenhum pudor. Sem nenhum pudor, eu vejo assim. E o Alexandre também comentou uma coisa interessante, que vira uma segunda onda, uma terceira onda, e eu até tinha comentado com o Daniel, nós já fomos adestrados. Nós já fomos adestrados. Então, muita gente já percebeu que o Covid é um teste social, e é mesmo, assim, o pessoal está adestradinho. Podemos continuar com o nosso plano de dominação, porque o pessoal não vai mais lutar contra isso. A vida deles neste mundo, e por isso que agora eu volto de novo para a parte religiosa, a vida deles nesse mundo é tão mais importante, né, que eles não esqueceram, se desligaram do Espírito Santo, se desligaram de Deus, etc. e tal, e para nós temos que lutar só isso aqui, porque é o que eu tenho, é porque eu tenho isso. E quantos amigos nossos que eram da frente de batalha do aquecimento global se entregaram? Não enxergaram a relação dos covideiros com os aquecimentistas, as mesmas academias, os mesmos modelos de computador que simulavam o clima, simulavam toda a propagação da pandemia inexistente, porque está ao arrepio da própria definição científica do que é uma epidemia, do que é uma pandemia, está longe de ser aquilo. Morreram 500 mil pessoas no planeta, mas qual é a taxa disso em relação à população? Claro, nós temos nossa preocupação com os entes, as pessoas queridas que faleceram e tudo mais, mas e quantas outras milhares de doenças que nós temos aí que levam muito mais pessoas? Temperos matam mais pessoas no planeta do que Covid. É uma coisa assustadora. Você come muita pimenta, você vai ter câncer de estômago, vai ter isso aqui, você sabe? Já levantamos isso lá no livro do Ambientalista Cético. Então, eu acho que é isso, o cara Alexandre, o cara Daniel, principalmente o Alexandre, os comentários que ele fez, o pequeno número de pessoas que estamos atingindo com as nossas lives, e, portanto, é uma responsabilidade imensa. Saber que você tem umas 50 mil, 100 mil pessoas no seu canal que vão assistir isso, é uma responsabilidade imensa de levar a verdade, levar a palavra, levar tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo, mas você está transitando aonde? Na religião, na ciência, na filosofia? Não, é o grupo todo, né? Que às vezes você separa para ser didático, mas ele está todo ali junto no momento que nós estamos vivendo agora, do terror que o Alexandre mostrou para a gente, que é um cenário hipotético muito plausível de acontecer, só vai demorar, não sabemos qual é o tempo dele acontecer, mas é porque a gente passa agora pela época da revelação. Tudo vai ser possível porque há tecnologia para isso, há vontade política para isso e há, infelizmente, o engajamento da população que acha que vai ser salva pelos falsos salvadores. Vejam só. Isso é profético? Isso é bíblico? Infelizmente, é. E está lá. E está lá. O que nós podemos fazer?
Nós vamos continuar fazendo o nosso papel de esclarecer e mostrar para as pessoas a verdade. E eu trouxe duas coisinhas interessantes aqui que eu comentei numa live em 2017. Não, porque você tem que ser sustentável, sustentável, sustentável. Vejam só que eu vou fazer o paralelo disso, porque o Alexandre falou de vacina, da carteira, etc, etc. Ah, vai ter o ponto, né? Tem que até tampar aqui, ó, a lâmpada, mas olha só, lembra disso daqui? Pessoas não são lâmpadas, porque essa lâmpada aqui, eu compro as piores, então eu já compro do grupo que é G, ó, certo? Por quê? Porque eu quero que a minha vista enxergue todas as cores. Uma lâmpada de LED não faz isso, sinto muito. Então, pelo menos de 40% a 60% da sua vista não funciona com a lâmpada de LED que os caras querem que você coloque. Né? Então, quando você não consegue, você compra uma outra qualquer, que eu não vou pôr a marca aqui, né? Mas está aqui, ó. Agora, meus caros, isso aqui vai ser para nós. Isso que eu falo, pessoas não são lâmpadas, mas nós seremos categorizados socialmente, que fecha exatamente o que o Alexandre acabou de falar, e eu tinha comentado isso em 2017, numa live, numa briga com um aquecimentista retardado, que estava usando slides de 20 anos atrás, para você ver que o cara nem atualizava a palestra dele, né? Inclusive ele era de Portugal. Mas eu falei assim, olha, nós não somos lâmpadas, quer dizer, você vai dizer se eu guardo o meu lixo, se eu reciclo o meu lixo, então você ganha um pontinho a mais. Se a pessoa que é meu vizinho gosta de mim porque eu sou um cara fraternal, aí eu ganho um pontinho a mais na internet, não sei o quê. Então nós vamos ser classificados tudo dessa forma. Vejam só que dá para fazer o mesmo paralelo com o que o Alexandre acabou de falar, só que só vira a página, né, do sustentável para o covidente aí, né? O covideiro aí, que é o sanitário. É o mesmo, gente. Então, por isso que eu falo que o modus operandi desse pessoal é sempre o mesmo e visa controle da sociedade, controle das pessoas. E é assustador, mas nós vamos continuar fazendo nosso papel aqui de guerreiros para mostrar isso. Perfeito, professor. Pode falar, Alexandre, pode falar. Posso só complementar. Eu fiz uma live com esse nome, Revelação, faz 2 ou 3 semanas. Eu também acho que a gente está, e é um erro analisar Apocalipse como o fim do mundo, como tragédia, né? Apocalipse é revelação. Ontem, na live de quinta-feira, acho que foi, eu fiz até por que a Bíblia usa as mesmas palavras para parto, né? Porque durante o parto, a mulher sente muita dor, é a tribulação, vamos dizer, né? Mas depois ela está no dia mais feliz da vida dela. Então é assim que a gente tem que encarar o Apocalipse. Algo difícil, vai ser um teste final para todas as pessoas de fé, de esperança e caridade, mas depois vai ser melhor. Então, eu acho que vai melhorar. O plano vai dar errado. Mas antes de melhorar, vai piorar. Porque o componente espiritual é a única forma de entender isso. Porque senão a gente não entende a motivação. A gente não entende a conexão entre todas essas pontas. Por isso que eu digo que o componente espiritual é o cimento, aí, a argamassa que segura essa estrutura que envolve milhões de interesses, né? E aí tem uma questão que você falou, outra, que eu quero só complementar, sobre a catalogação das pessoas. Né? Como você falou perfeitamente, seu comentário. Mostrou que é assim que eles querem fazer, igual fazem com a lâmpada. Ó, esse cara aqui não recicla, esse outro aqui não contribui para acabar com o aquecimento global, esse outro cara aqui come carne, emite metano, esse aqui toma cerveja, dá problema. Então, eles vão... E essa catalogação é outra que a tecnologia já existe, já está em operação na China desde 2016, aquele sistema de crédito social, baseado em reconhecimento facial, que a pessoa vai ganhando pontuação e ali ela pode escolher, ela
igual um videogame. Vai liberando para ela morar em determinados bairros melhores, para colocar os filhos em escolas melhores, para ser promovido, para poder andar até em determinados bairros lá, depende da tua classificação do sistema social, você não pode andar. É isso que eles querem. E quando eu escrevi o primeiro livro, isso eu devo ter escrito mais ou menos em 2008, um artigo, quando eu descobri um negócio que eles chamavam na época, 2008, não, desculpe, 98, 99, bem antes, já falavam de um computador, logo que começou a internet, falavam do programa Carnivore, que eu não vou entrar aqui, era uma espécie de programa para controlar e espionar toda a informação da internet, que era um software. Depois vocês procurem Carnivore, já tem artigo meu sobre isso, vocês procurarem isso, vocês vão achar. Procurem o Bem-vindo ao Carnivore. E depois, e ao mesmo tempo existia o que eles chamavam de Besta da Bélgica, que era um computador que possibilitaria catalogar todas as pessoas do mundo em uma espécie de banco de dados com até 18 dígitos para cada pessoa. 18 números, né? Uma numeração internacional. Só que nessa época a gente ainda não tinha o algoritmo de relevância, que é o que fez o Google ser o que é, e modificou a história da informática. E possibilitou a chegada das redes sociais. Então imagina todos esses dados sendo catalogados agora, dados de rede social, dados de impressão digital, né, biometria, com tudo isso, e aí vem uma vacina e interliga tudo isso com dispositivos eletrônicos, que eu não estou dizendo que vai acontecer, mas é possível que aconteça. Porque eu acho até que é provável que aconteça, um pouquinho mais de probabilidade do que apenas de possibilidade. Porque existe a tecnologia, já é possível fazer isso, já está chegando junto com o 5G, muita coincidência isso. E existe também a motivação, quando a gente entende que a motivação só pode ser explicada quando a gente entende o componente espiritual que está por trás de tudo isso aí, que é o que amarra esse plano, né? Que é a ideia de fazer um paraíso na Terra. É a ideia de ser como Deus, né? O que a serpente oferece para a Eva? Olha, se você provar esse fruto aqui, se você desobedecer Deus, essa é a essência da oferta, né? Se você desobedecer Deus, os seus olhos vão se abrir e você vai saber tudo sobre o mundo. Você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Então, a mesma coisa vai ser agora. Ó, se você desobedecer Deus, nós vamos criar o paraíso na Terra para você. E toda a ideia da nova ordem mundial, toda a ideia tirânica, enfim, toda a ideologia, toda tentativa totalitária não passa de uma nova oferta da cobra. É a serpente falando, ó, toma isso aqui que vai vir, vai ficar melhor. E o que vai acontecer? Vai ficar muito pior, né? E eles oferecem o comunismo, o socialismo, o nazismo, o fascismo, todos eles sempre foram uma promessa de mundo melhor, né? Olha, a nova Rússia, a nova Alemanha, o novo povo alemão, e agora eles querem uma nova ordem mundial, e para isso precisam criar um novo homem. Para mim está muito, cada vez mais claro, né? Como o professor Ricardo, para encerrar, matou a charada. Deus, mesmo quando coloca coisas ruins no nosso caminho, elas servem sempre para nos alertar, para mostrar o caminho que a gente está seguindo. É sempre, olha para onde vocês estão indo. Está tudo muito claro. E essa pandemia, se por um lado ela serviu para avançar a agenda, por outro serviu para acordar e para a gente entender uma série de conexões que hoje mostra um modus operandi mesmo. Posso fazer também mais uma... Pode, professor. Manda bala. Essa do Alexandre que ele finalizou agora foi excepcionalmente divina também agora. Por quê?
Isso mesmo, porque como você falava de ambientalismo, não sei o que, era uma coisa assim tão pueril, ninguém enxergar, não, isso não é nada, é para lá, para cá, não vai para nada. Agora, esse não, esse pegou no cerne da sociedade, com violência. Então foi o que o Alexandre falou, foi um tapão no meio da cara. Agora, se você não quer acordar agora, o problema é seu. Literalmente, isso foi um tapão no meio da cara de todo mundo. Ó, se você não quer acordar agora, o problema é seu. Porque esses caras já estão armando isso faz tempo. Então, para mim também foi exatamente o que o Alexandre falou, foi assim, ainda bem que o Alexandre falou isso agora, porque não podia deixar de escapar isso aí. Não podia deixar de escapar essa fala, a sua última fala agora. Não podia mesmo. Por quê? Eles estão fazendo a gente viver, até comentei isso com o Daniel, né? O surreal, toda hora é o surreal, é tanta idiotice, tanta estupidez, que é para tirar a gente do racional, porque quem está racionalizando isso daqui, tudo que está vendo, fala, não é possível, cara. Ou eu que estou errado. Quem culpar a gente da coisa, não, eu que estou errado, eu estou racionalizando demais, não deve ser isso, deve ser o certo, é esse surreal que eles estão criando aí. Certo? Não, acordem, vocês estão assistindo essa live, acordem, vocês estão certos. Tá? A cortina de fumaça é tão densa para você se sentir perdido. É um fenômeno penantárgico que pouca gente conhece, que é chamado white out. White out é a escuridão branca, né? A escuridão negra, que é o negro total, você perde todas as referências. Pior ainda é a escuridão branca. A escuridão branca é um nada completo, você não sabe o que você está fazendo. Para a aviação é a morte, para quem está andando no gelo é a morte, porque é a escuridão branca, você perde todas as referências. Muito pior, porque ela cega ao mesmo tempo e você está lá andando com luz. Então é uma coisa assim louca. É o que eles estão fazendo. Parece um white out mesmo. É interessante também que o Alexandre comentou sobre a classificação social, e veja como a gente é adestrado com isso. Porque você entra nos sites de venda que nós temos na internet, você não vai sendo classificado lá como, olha, você já entrou no número classe 1, no classe 2, no classe 3, porque você é um bom comprador, vendedor, etc. e tal. Então, tudo isso aí já está tão adestrado para a gente que a gente nem vai perceber, né? E já começa aí começa com os devedores, primeiro um Serasa da vida, mas também tem agora os cadastros sociais de pessoas que são os bons pagadores. Vejam como tudo isso tem uma costura em cima disso. E eu acho que, para finalizar, pelo menos a minha participação, duas coisas importantes, que eu vou falar uma frase que vocês vão gostar, como a sua atriz favorita. Né? Mas como assim? Não é o que vocês estão pensando, né? Ou vocês estão pensando coisa errada. Não. É a carne artificial, né? Que já estava sendo tratada aí com o pessoal para fazer carne bovina artificial, né? E viram que deu certo, agora eles vão fazer o quê? Vão pegar de atores famosos, vai chegar lá e vou comer o hambúrguer do fulano de tal, né? O que é isso daí? O que é isso? Uma ofensa maior que essa, você reproduzir carne humana, né, para virar alimento, né? Então, canibalismo oficializado em produtos, tá? Então, de fato... Já tem, só um complemento, já tem até nome para isso. Eles estão chamando de spirit cooking, cozinha espiritual. Que maravilha. Culinária espiritual. E aquela Marina Abramovic começou fazendo bolos com corpo humano, né? E a Fundação Clinton, um oi para vocês também, né? E aí agora começaram com essa de carne artificial, tudo artificial. O Adriano Sakamoto está colocando lá, o Soylent Green, a gente até comentou, né, o Daniel, o filme que falava sobre, acho que é de 1973, acho que é o filme muito com bacana. O Charlton Heston, né? Charlton Heston, né, o grande Charlton Heston. Então, de fato, meus caros, eu fecho com essa sentença que eu até anotei aqui para não esquecer, tudo é uma prova para nós, para testar a nossa razão e para testar a nossa fé. Perfeito, senhores. Vou fazer eu sei que já destrincharam o assunto todo. Só quero fazer um breve comentário antes do final. Teve um perfil Política com Informação, ele perguntou 2 vezes para mim, Daniel, por que essa sanha de poder? Por que essa sanha de poder? Você viu que a gente está tão interligado nas nossas conclusões, apesar dos diferentes modos de tratá-la, que até eu peguei aqui minhas Sagradas Escrituras, eu abri no livro do Gênesis e o Alexandre falou do livro do Gênesis. Eu abri aqui no Gênesis, capítulo 3, versículo 5, e ele falou do Gênesis. Vocês veem como a gente está alinhado mesmo, né?
que é onde diz o seguinte: mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses. Que eu ia falar realmente nessa questão do imanentismo e dessa tentativa de reviver aquilo que aconteceu no Jardim do Éden, na proposta da serpente. Até teve uma pessoa que acompanha os meus vídeos que já matou a charada bem na hora que o Alexandre falou do Gênesis, falou, é a gnose. Muito bem, parabéns para vocês que estão acompanhando. Esse aí acompanha meu canal, o cara que falou da gnose. Falar, é a gnose. Esse aí é o cara que acompanha meu canal. Exatamente, a filosofia gnóstica. A ideia de trazer para esse... Daniel, acho que ele tem uma foto sua. Se ele está falando de gnose, ele tem uma foto sua e do Orlando Fedeli. A polícia da gnose. Na estante, a polícia da gnose. O pior é que, quanto mais eu pesquiso, mais eu vejo que o professor estava certo, meu. Sim. Porque você acha essa ideia da gnose, né, de oferecer o conhecimento milagroso, é o que está por trás de todos os males humanos. Sim, porque... Por isso que o Gênesis deu tanto destaque a essa serpente, que eu quero até parar de usar a palavra cobra, porque para a Bíblia as palavras sempre são muito importantes, né? Por isso que Deus fez o mundo por palavras, né? Então, a palavra a gente tem que ele usa a palavra serpente, né? É algo que serpenteia, é algo com a língua bifurcada, venenosa. Sim. E então, a ideia da língua bifurcada serve de figura de linguagem para o cara que uma hora fala uma coisa, uma hora fala outra. O pai da mentira. Então, e quando a gente vê, tudo começa, o problema humano começa aí. A ideia de aceitar que vale a pena buscar um conhecimento, mesmo que para isso eu tenha que desobedecer Deus. Né? Que é o pecado da desobediência, que é o pecado do orgulho, é o pecado luciferiano por natureza. Você vai ver a nossa vida e a vida geopolítica, tudo que a gente discute hoje, tudo gira em torno do quê? De 7 problemas. São os pecados capitais. Todos eles. Todos eles. E gira em torno do pecado de Adão. Sendo um dos pecados de Adão, o pecado da gnose, quer dizer, a revolta contra o ser de Deus. Exatamente. E é por isso que gnose tem a ligação com o conhecimento. É a busca do conhecimento como forma de rebeldia. Né? E é por isso, vou fazer propaganda no meu canal. Eu fiz uma live lá sobre as virtudes. Por que estão querendo diluir as nossas virtudes? Que é a nossa resistência a esses 7 pecados. Né? Sim. Então vejam lá. Falar isso, porque a ciência aparece também como se fosse esse papel, o cientificismo ridículo que a gente falou hoje. Sim, quando, o cientificismo moderno é isso mesmo. Exatamente. O cientificismo moderno racionalizar o mundo para a gente aprender a viver nele, né? Não para... Sim, exatamente. Sim. A ligação entre ciência, filosofia e religião está naquilo que nós estamos aqui para fazer. Conhecer, amar e servir a Deus. Você encaixa essa tríade, filosofia, religião e ciência, nisso, conhecer, amar e servir. Eu acho que todo conhecimento, qualquer conhecimento, é obrigação nossa buscar usar o que Deus nos deu, a inteligência, a memória, a dedução, a intuição, né? Mas o objetivo, a finalidade dessa busca deve ser sempre a verdade, com V maiúsculo, porque Jesus mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ou seja, não adianta nada você buscar um conhecimento sem conectá-lo com todos os outros, porque a verdade é algo amplo. A verdade é a totalidade, porque a verdade é o próprio Deus, né? A verdade é algo que você não vai conseguir ver tudo de uma vez. Você vai vendo várias partes, e esses são os conhecimentos. As ciências, os estudos devem ser usados para isso. Quando você não conecta o conhecimento político com religioso, com cultural, com filosófico, enfim, com artístico, o que acontece? Você cria compartimentos na sua inteligência que, por fim, vão fragmentar também sua personalidade, que é o que eles querem. Um monte de gente perdida. E é por isso que incentivam tanto. Não, religião não se discute.
política não se discute, religião e política não pode estar... Lógico que pode. Todos os aspectos da vida humana dizem respeito à sociedade. Uma sociedade é a união de todos os aspectos de todas as pessoas. Então, a religião, as crenças de alguém estão entre as coisas mais sublimes da nossa existência. Então, você vai deixar isso de lado? Como essas pessoas, não tem que falar de religião, que não tem que falar de religião. Idiotas não falam de religião e malignos. Ou é um idiota que obedece, vai atrás da manada só porque não parece bacana falar de questões espirituais, ou é alguém maligno que está fingindo não falar enquanto implanta a sua agenda, que tem uma aparência secular, mas que na verdade é totalmente espiritual. Vocês não viram o Bill Gates lá com a Marina Abramovic? Aí fala, por que o cara chama uma mulher que faz ritual satânico, se ele deveria ser alguém mais racional possível, né? O cara, imagina, um programador de computador. Não, mas é porque o racional dele envolve rituais, envolve simbologia, envolve uma série de coisas. Né? Achar que o CERN, hoje o maior símbolo assim, de avanço científico, né, tecnológico, é o CERN lá, o acelerador de partículas. Na entrada os caras colocaram o quê lá? O deus Shiva lá da destruição. Por quê? Aí fazem rituais lá, como foi até flagrado isso. Aí fala, meu amigo, como é secular, se um lugar é científico, você vai pôr um deus hindu ali? Qual o sentido? Se as ciências modernas, Alexandre, é uma seita. Só uma observação, as ciências modernas são restaurações do antigo politeísmo grego mesmo. Sim, exatamente, é paganismo. Todos os computadores das universidades têm nome de Deus. É um antigo politeísmo mesmo. Aí fala, não, nós somos racionais e seculares. Que é isso, meu? É que nem os pessoal da maçonaria. Não, aqui é algo racional, não é nada religioso. Não, por isso que o cara entra com o olho tampado, abre uma parte da camisa, o outro põe a espada, cheio de vela, chão quadriculado. Pra que aquilo lá? É por isso que eu sou contra. É claro que é uma seita aquilo lá também. A questão de falar em esquerda progressista. Não é. Se você pegar a agenda abortista, é o que faziam nas antigas, do Antigo Egito, nas antigas pirâmides do Egito. Canibalismo sempre aconteceu. Sempre houve. Tá voltando, hein? Pedofilia, essa agenda. Estão querendo normalizar a civilização. Quer dizer, isso sempre aconteceu nos antigos impérios. Nos antigos impérios que diferenciavam, e muito, dos primeiros impérios cristãos. Por isso que eles gostam tanto de pirâmide. Sim. Porque é um símbolo que, para eles, representa tanto o ponto de vista espiritual, né, o sonho de Faraó, né, de eternidade, de poder absoluto e de unificação de poderes, e, ao mesmo tempo, funciona também como explicação do seu método iniciático, né? Então, a pirâmide, por isso que ela é tão... que não existem triângulos naturais. A natureza não faz triângulos perfeitos. Né? Pode ver. Você não vê um triângulo universal, né? Sim. A natureza não faz esses triângulos naturais. Ela faz coisas até mais complexas, né? Você veja uma concha, mas ela não faz o triângulo. Por quê? Por que para eles é tão importante isso? Porque eles querem criar uma forma que seja deles, e não divina. É mais um deboche. Entendeu? É mais um posicionamento. O 666, o chifre, eles vão colocando, veja o bode de Mendes, lá do Eliphas Levi, sempre são as questões ofensivas à criação, como forma de ofender, por último, o Criador. Isso aí. Eu vejo assim, as sociedades ficaram muito bem carregadas de métodos e tecnologia, mas o homem pouco evoluiu nesse tempo, continua sendo as mesmas patifarias horrendas, nojentas, do cara mais primitivo, até o cara das cavernas ainda mais. Uma vez eu vi que o maior número de mortes ainda era por coisa com a mão. Paulada, facada, igualzinho a civilização suméria de 6.000 anos atrás. A civilização mais avançada, já que eu vou usar esses termos, mais avançada que nós tivemos foi a civilização medieval. E ponto final. Foi a maior civilização mística, simbólica, científica que nós tivemos. Criação das universidades, das artes do belo, da ordenação política,
Tudo foi feito no medievo. A arquitetura mais bonita de toda a história. A arquitetura de toda a história foi o medievo. Foi o alto da civilização. Depois disso só aconteceu, né? Uma coisa rápida aqui. Eu acho que o problema foi primeiro tentar separar a ciência, e aí se afastou a ciência da inteligência. No começo não, né? É como o desvio de grau, né? No começo é pequeno, lá na frente chegamos hoje a esse absurdo, as faculdades, pessoas fazendo tese de mestrado sobre uma cantora de funk. Né? E é verdade isso que eu vi. Uma tese de mestrado, uma dissertação, né? Falando sobre isso. E outra questão, além da separação de ciência e vida cotidiana, levou à idolatria do diploma, que é outra provocação a Deus, que é outra forma de voltar aos tempos inteiros, né, aos tempos antigos, né, de idolatrar pessoas, né, que tinha o curandeiro lá, o adivinho, né, nas sociedades da Mesopotâmia, que era alguém meio sagrado, né, os filhos dos deuses na Grécia, né. Então, e aí, além de isso gerou essa idolatria do diploma, hoje, do especialista, que leva ao quê? Leva a entregar um poder totalitário na mão de um indivíduo só porque ele estudou. Não porque ele é bom para a sociedade, não. Porque ele foi o que estudou mais tempo, dentro do regime oficial. Né? E aí o que a gente vai chegar nesse ponto? A essa via inescapável da tecnocracia que a gente está entrando. E dessa vez, devido a todo esse preparo já de muitas décadas, na verdade séculos, nós estamos entrando numa nova ordem mundial. E qual é a forma dessa ordem? É a ordem tecnocrática, baseada no cientificismo, como o Ricardo falou. Bom, acho que ficou bastante claro para todo mundo aí que essa live de hoje, além de os caras do Alexandre e do professor terem mostrado com maestria o que é o transhumanismo em suas diferentes faces, que tudo isso que nós discutimos hoje são exatamente o que essas agendas que são hoje simbolizadas, unificadas nesse signo, né, do transhumanismo, dizendo uma hipótese, um negócio hipotético e utópico de superar os seres humanos e trazer a paz terrena, o super ser humano, quer dizer, aquela ideia antiga de Nietzsche que acabou baseando o nazismo, quer dizer, a ideia de super-homem, né? Parece até um negócio de filmes aí, né? Mas a ideia de superar, a ideia de Nietzsche, né? Que era realmente do homem transcender a si mesmo, essa é a ideia do transhumanismo. Então não tem nada de muito novo nisso aí. São antigos paganismos que estão sendo remodelados e reiniciados de diferentes maneiras, né? Então, quer dizer, o que nós sempre falamos para vocês? É preciso, então, entrar no campo irracional? Não, porque Deus não nos fez assim. Deus nos fez criaturas inteligentes. E se hoje nós falamos a respeito do mundo real, se nós interpretamos as coisas do mundo real, é porque nós estamos num campo de inteligibilidade monumental. Nós vivemos... É aquela tua coisa que diz o apóstolo Paulo. Nele vivemos, nos movemos e somos. Se não houvesse o campo de inteligibilidade dado por Deus, não teria nem como conhecermos as coisas e falarmos a respeito das coisas. Então, é Deus que ilumina a nossa inteligência. E quem está presente na iluminação da inteligência, entre a adequação do intelecto e a coisa, tal como dizia São Tomás? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a iluminação da nossa inteligência. O Espírito Santo é aquele que sustenta a presença do ser no mundo. Então, aí está o caminho, a inteligibilidade com as coisas de Deus. Nós conhecemos a Deus pelo quê? Pelos efeitos de Deus, que é pela sua criação. Aí está a ciência. Por isso que Jesus diz no Evangelho de São João, que você só pode falar daquilo que você viu, que você testemunhou, ou seja, da experiência que você teve com o mundo real. Então você tem aquela experiência e você pode falar a respeito da experiência que você teve com o mundo real. Jesus não falou para você inventar coisas da sua cabeça, inventar o mundo da sua cabeça. Jesus diz para você testemunhar aquilo que você viu. Testemunhar aquilo que viu é aquilo que está no mundo real, portanto, aquilo que fala com você. E você apenas, através da linguagem, você torna aquilo inteligível a outras pessoas, a verdade a outras pessoas. Isso é ciência. Né? E completando isso que você falou da linguagem, sempre lembrar o que Jesus falou, que seu sim seja sim e seu não, não. Sim. Essa é meu objetivo. Você só fala aquilo que você viu, nunca fale aquilo que você não sabe, né? Como é a definição do Olavo lá de honestidade intelectual? Nunca fingir que sabe aquilo que você não sabe e nunca fingir que não sabe aquilo que você sabe perfeitamente bem. Né? Sim. Isso é, na verdade, um desdobramento da frase de Jesus, que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Todo o resto está errado. Né? Então é isso que nós temos que fazer, levar a informação adiante. É uma guerra que não cabe a nós ficar esperando por vitória, porque tem como ela alcança o elemento espiritual, a gente tem que se preocupar muito mais com o nosso comportamento na trincheira do que com o resultado da batalha. Não, mas aí que está, Alexandre, aí está o ponto X. A questão da vitória, por exemplo, que você fala, vou tomar no sentido literal que você falou, por exemplo, a vitória. Isso nós já vencemos, porque Cristo venceu na cruz por nós. Então, o que ele nos pede? Né?
cumprir com os sacramentos que ele deixou, né? Fazer penitência, jejum, seguir uma vida conforme os mandamentos de Deus, que ele também nos mandou seguir. E ele deixou muito bem claro que os mandamentos da lei de Deus não são mandamentos abstratos, eles são ontológicos. Por exemplo, quando nós falamos, né, eu falo em não assassinarás, né, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas, são coisas que são potencialidades nossas, que nós descobrimos através da razão, não são coisas abstratas. Nós descobrimos isso no campo concreto, né? Quer dizer, a respeito de honrar pai e mãe, tudo isso são coisas racionais, entende? Então, quer dizer, a batalha Cristo já venceu, só que ele já falou para nós como que nós temos que retornar a ele. É isso que é o problema escatológico. Quer dizer, você vai escolher, isso é uma mensagem para o público que está nos assistindo hoje, que viu a respeito da China, do transhumanismo. Você vai escolher esse jardim das delícias, né, de Epicuro, por exemplo, esse hedonismo pós-moderno, ou você vai escolher o caminho de Cristo. Essa é a opção que nós estamos deixando aqui também. O estudo que nós estamos explicando, para fechar, é isso. Você vai escolher o novo jardim das delícias, onde está lá Epicuro, fugindo do mundo, ou um mundo marxista de não compreender o mundo, mas transformá-lo, ou você vai ficar nessa enganação, ou você vai querer seguir o caminho da verdade, o caminho que Cristo falou que nos prometeu e nos mostrou que é o correto. Então, o mais importante, com certeza, é deixarmos essa mensagem hoje, tá? Então, acho que a gente já vai se encaminhando aí para o... Posso só falar eu vou fazer só um... Professor, pode fazer um comentário, já faz suas considerações aí. Tá, pode encerrar, então, fazer um cenário, assim, vamos dizer, uma alusão, né, bonita, assim. Não pegue a bandeira branca e se entregue para o inimigo, tá? Fique retido na sua trincheira, porque o resgate está chegando. Acho que essa é a minha mensagem. Muito obrigado por ter a honra de participar dessa conversa hoje com vocês, todos os nossos telespectadores, o caro Alexandre e caro Daniel. Foi uma honra muito grande e espero poder voltar um dia aqui ao trio de novo. Muito obrigado mesmo. Alexandre, aí, pode ir. Bom, então minha mensagem final, como eu sou um cara da periferia, eu vou simplificar, que a gente não pode esquecer o que o filósofo Adoniran Barbosa falou. Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Então, nós temos que usar os nossos talentos, as nossas capacidades ou o nosso esforço para levar essa mensagem adiante. Porque a informação, né, é a única arma que temos, né? É a pedra do Davi contra o gigante. Então, é o que nós temos que usar o que temos, cada um tem uma capacidade, todos têm alguma capacidade em alguma área, para levar essa informação adiante. Se a gente conseguir convencer cada uma pessoa, nós dobramos o número de pessoas percebendo a situação. Então é o que eu tento fazer, é o que os meus dois colegas aí de live fazem com perfeição, e cientes de que é a nossa obrigação levar a informação adiante, temos que cair atirando até o final. Quem perseverar até o fim será salvo, tá? Então, muito obrigado aí pelo convite do Daniel Ferraz. Foi um grande prazer encontrar o professor Ricardo Felício, que era alguém que eu já acompanho há muitos anos, admiro muito o trabalho dele, vivo indicando nas minhas lives. Quero agradecer, então, por essa oportunidade sensacional. Estarei à disposição sempre que vocês quiserem. E agradecer a todo esse público fiel. Tem muita gente aí que eu conheço, que também frequenta o meu canal. Vamos levar essa mensagem adiante. Compartilhem aí nas redes sociais, mande para o seu amigo, cutuque aquele cara que você sabe que tem algum interesse. Vamos tentar dobrar esse universo de pessoas que estão em busca da verdade com V maiúsculo, tá? Muito obrigado mais uma vez pela audiência, pelo convite, pela companhia, e que Deus abençoe todos nós porque vamos precisar. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado hoje da live, com esses dois gigantes aí do conhecimento. Como vocês sabem, são duas pessoas que eu sempre estou falando, citando nas minhas lives aqui. Eu falo que essas pessoas, esses dois gigantes deveriam ser muito mais ouvidos do que nossa senhora, esses milhares de... Bom, vocês sabem do que tem na internet aí, né? Então, se nós tivéssemos mais Alexandres e Ricardos Felícios sendo ouvidos, com certeza a situação estaria muito melhor. Mas nós sabemos também, nós não somos iludidos, nós sabemos que nós sempre seríamos poucos mesmo. Isso aí já estava dado.
Então, pessoal, fortaleçam o trabalho desses dois, inscrevam-se no canal do Alexandre, comprem os livros do Alexandre, tá? São livros de fácil entendimento, ele teve essa virtude, como eu disse, de deixar a coisa bem inteligível. Sigam também o professor Ricardo lá, deve ter muitos inscritos do professor Ricardo, aqui também no meu canal, as lives dele, as explicações que ele dá, a excelente live do professor Felício sobre desenvolvimento sustentável, foi uma das melhores que eu assisti, assim, foi uma aula aquilo para mim, eu entendi muita coisa. Tá, também me abriu o caminho para novos estudos, enfim, são duas pessoas que estão aqui, que elas não querem holofotes, não estão aqui porque querem views, likes e dinheiro, elas querem a verdade, querem transmitir o conhecimento científico adquirido com esforço, com sinceridade, com verdade, né, e também com dificuldade, porque não é fácil a gente saber esse tipo de coisa e transmitir para as pessoas que às vezes nunca ouviram falar, não é qualquer um que faz isso. Então, essas pessoas têm que ser levadas a sério, sim. Então, eu vou deixar aqui, no término da live, no comentário fixado, os links de ambos, para vocês seguirem, para compartilharem o trabalho e acompanharem o trabalho. Tá bom, gente? Então, peço a vocês aí também que inscrevam-se no meu canal, se você não é inscrito, está acompanhando hoje. Sigam também eu vou deixar todas as redes sociais deles aqui embaixo, depois vocês também seguem eles no Twitter, Facebook, etc. Também sigam no meu Twitter, vocês têm aí. É isso aí, gente. Aí, assim, quando der, nós voltamos, nós três aqui, com outros assuntos, assim que for possível casar a nossa agenda, será uma grande honra, um prazer estar com esses gigantes de novo aqui. Espero que vocês tenham aproveitado muito das informações e que esse último bloco da live tenha ficado claro que nós três, apesar das diferenças de modos de estudo, nós três chegamos numa mesmíssima conclusão do que você pode fazer. Como eu sempre falo, a nossa atuação sempre será em âmbito micro, mas ela será muito mais essencial do que querer salvar o mundo. Esqueçam isso é coisa de maconheiro, de DCE e quem quer acabar com a sua vida. Esqueçam essa ilusão. Bom, é isso aí, gente. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, um excelente final de semana e até a próxima.